Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que nós pudéssemos dar continuidade à série de mensagens que começamos no início do ano com o tema do mar ao monte, uma jornada pelo deserto. Hoje, o subtema desta sequência de mensagens, dessa temática, é uma aula de súplica. Hoje nós vamos falar sobre súplica, uma súplica que Moisés fez depois de um ato pecaminoso do povo de Israel, e que está registrado essa súplica no livro de Êxodo, no capítulo 32, e para que entendamos bem o contexto, embora eu vá me dedicar somente a 3 versículos, mas para que entendamos bem o contexto de tudo isso, eu gostaria de ler com você Êxodo 32, dos versículos 9 ao versículo de número 14. E diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: Foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhe prometi, que será sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Eu quero me concentrar nesse trecho lido do capítulo 32 do livro de Êxodo, porque é um momento muito crucial da história do povo de Israel na sua jornada entre o mar até a chegada ao monte. O povo agora, para nós termos uma noção bem exata do que estava acontecendo, Moisés sobe ao monte e ali passa cerca de 6 semanas, 40 dias, na presença de Deus, onde ali estava recebendo todas as orientações, todos os princípios ditados pela boca de Deus para que o povo de Israel pudesse ir tendo conhecimento e praticando, para que ao chegar na terra prometida já tivesse um relacionamento bem santo e estabilizado com Deus, que os livrou do Egito. Essa era a ideia inicial. Acontece que quando Moisés sobe até o monte e ali fica por cerca de 40 dias, há uma mensagem de Deus que é dita nos versículos anteriores a esse que nós começamos, dos quais começamos a ler, a saber, antes do versículo 9, que Deus notifica Moisés que estava com ele lá no alto do monte, dizendo: Moisés, você precisa descer, porque o povo se corrompeu, o povo se desviou daquilo que eu lhe ordenei, e agora estava sendo realizada a primeira festa idólatra no deserto. Você consegue imaginar isso? Deus, com a sua forte mão poderosa, liberta o povo de Israel de 430 anos de escravidão. Agora, esse povo, que deveria agora total submissão, obediência, e um povo do qual Deus havia se manifestado já diversas vezes que o amava, e que queria cuidar deles, e que queria protegê-los, e que já tinha garantido uma terra para eles em Canaã, e queria levá-los até esse destino. É um povo agora que, na ausência do seu líder, as palavras que Deus vai usar são corrupção e afastamento. O povo que você, Moisés, tirou do Egito, corrompeu-se, e muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. Corrupção e desvio de conduta. Corrupção e mudança de rotas que não era orientada por Deus. Esse era o estado do povo de Israel naquele momento, naquele exato dia. A Bíblia diz que Moisés desce
E quando chega ali no meio daquele povo, agora vê um povo cultuando um bezerro feito de ouro, dissolvido, de brincos, de peças preciosas do povo de Israel ali no deserto. E quando Israel, que estava na presença do único Deus, quando Moisés que desce e sai da presença do único Deus que o povo de Israel deveria adorar, agora vê o povo fazendo uma festa idólatra para um bezerro de ouro. Eu diria que foi o princípio de uma ruína. O povo que já havia se manifestado como um povo murmurador, um povo cheio de queixas, um povo que rebelde à sua liderança, mostra-se também agora como um povo impaciente e desconhecedor do que Deus realmente desejava para eles. Ora, não foi um bezerro de ouro que livrou o povo de Israel da escravidão do Egito? Ora, não foi Arão, com as suas fraquezas de liderança, que foi escolhido diretamente por Deus para tirar o povo de Israel das terras egípcias? Mas o povo entendia tudo errado. O povo parece que tinha uma habilidade gigantesca em fazer tudo aquilo que se desviava da vontade e do desígnio de Deus. A desculpa para eles, eu falei em outra mensagem, nosso líder está demorando. E esse Deus que ele foi lá, ou esse Moisés que foi falar com Deus, 40 dias não aparece. Então vamos fazer um Deus para que nós possamos adorá-lo, já que nem Moisés e nem o Deus dele estão aparentemente conosco. É melhor que algo se faça. E enfim, acontece que um bezerro de ouro é construído, a Bíblia fala sobre um ídolo em forma de bezerro, e quando Moisés volta ao acampamento dos judeus, vai encontrar o povo de Israel curvado diante desse bezerro, oferecendo sacrifícios a essa estátua. E isso indigna totalmente Deus. A tal ponto de Deus dizer para Moisés: Moisés, desce e vai até o teu povo, porque esse é um povo obstinado. E agora, Moisés, você vai presenciar minha ira ao destruir todo esse povo. A proposta de Deus para Moisés era o seguinte: esse povo parece que não tem correção. Eles queriam liberdade e eu os libertei. Eles não tinham terra, eu separei uma terra e prometi para eles. Eles precisavam de liderança, eu concedi Moisés para ser o líder. Eles precisavam de guia para irem até a terra prometida, tudo isso Deus garantiu. Mas as palavras de Deus para Moisés esse povo é obstinado, esse povo me causa ira, e por causa disso eu vou destruí-los. E preste bem atenção, Deus proveu todos os meios necessários para que Israel vivesse em pleno relacionamento com Ele. O problema é a atitude humana. Nós poderíamos dar uma paradinha nesse trecho em que trata do desabafo de Deus a Moisés, para dizer que Deus é um Deus justo, é um Deus amoroso, mas é um Deus também que não compactua com o pecado. É um Deus que não passa a mão na cabeça daqueles que obstinadamente optam por não obedecer a Deus, por não seguir o seu caminho. Muitos estão debaixo da ira de Deus, porque simplesmente não aceitam andar na trilha da santidade, mas a semelhança do povo de Israel, eles preferem se corromper e se desviar do caminho de Deus. Vale uma reflexão para observar o mundo caído no qual estamos inseridos. Quantas tragédias, quantas coisas terríveis acontecem nesse mundo como consequência das suas escolhas pecaminosas. Quantos ídolos, quantos bezerros de ouro da modernidade o ser humano não continua fabricando, a humanidade não continua fabricando, e isso só desperta a ira de Deus, a tristeza de Deus, a decepção de Deus, de pessoas que Ele queria que se prostrassem e adorassem o Deus de Israel. Mas a cada dia um novo Deus é fabricado, a cada dia uma nova festa de idolatria é planejada,
a cada dia um desvio, um ato de obstinação, a cada dia um ato de corrupção é executado no mundo afora. Isso faz desenvolver a ira de Deus. Moisés, quando está nesse momento, nessa conversa com Deus, ele ouve da boca do Senhor o seguinte: Moisés, eu vou destruir esse povo obstinado, corrompido, que se desvia do meu caminho. E Moisés, olha, eu vou fazer o seguinte: todos serão destruídos e a partir de você eu vou começar uma nova e grande nação. Nós poderíamos dizer que essa seria uma proposta irrecusável. Preste bem atenção. Imagine ouvir da boca de Deus o seguinte: todos serão destruídos, mas você eu vou poupar, e a partir de você eu vou fazer uma nova nação na face da terra. Vou começar tudo de novo, porque esse primeiro projeto de pessoas não deu certo, mas eu quero apostar de novo na humanidade. A humanidade é a obra-prima da criação, eu vou continuar fazendo isso, mas com esses que estão aí não dá certo. Imagine essa cena por um momento, sendo dita a você, essa fala sendo dita a você. Certamente se trata de uma proposta irrecusável. Poxa, vai sobrar só eu? A partir de mim começa-se uma nova descendência na face da terra? Que maravilha! Então isso quer dizer que é uma boa proposta. Eu vou estar livre da ira de Deus, da destruição divina, e ainda vou ser o cabeça de um novo tempo na humanidade. Moisés poderia ter dito: é uma boa ideia, Senhor. Sabe, Senhor, eu nunca tinha pensado nada igual. Ok, vá em frente, Senhor. Eu estou aqui, ouvi tua proposta, faça o que o Senhor bem quiser. Mas não foi essa a reação de Moisés. A reação de Moisés, a resposta de Moisés ao que Deus lhe falou, vem em forma de uma súplica. E eu até acrescento mais, vem em forma de uma aula de súplica. Sim, porque eu consigo aprender com Moisés argumentos, consigo visualizar na sua súplica argumentos pelos quais os quais ele usa para apelar a Deus em favor do povo de Israel. O decreto de Deus era de ira, o decreto de Deus era de destruição, o decreto de Deus era de um novo começo a partir de Moisés e de sua família. Moisés recusa a proposta. A proposta irrecusável torna-se recusável por parte de Moisés. Porque em vez de ele dizer: ok, Senhor, pode ir em frente, ele realiza uma súplica ao Senhor. Eu quero levar o foco das minhas palavras daqui para frente nos argumentos usados por Moisés. Esses argumentos são aulas de súplicas para o cristão. Como você tem se apresentado diante de Deus? Como você tem elevado as suas orações ao Senhor? Quais as argumentações que você usa em suas orações? Partindo do princípio, é claro, que as suas orações são lúcidas, são convergentes, são reais. Partindo do princípio que você se apresenta para falar com Deus soberano, poderoso, Criador dos céus e da terra, imaginando que ao se apresentar para falar com esse Deus e para fazer súplicas, você leva muito mais do que palavras soltas no ar. Você leva argumentos. Moisés levou 3 argumentos a Deus em sua súplica em favor do povo de Israel. O primeiro desses argumentos nessas aulas de súplica que nós aprendemos é o argumento da compaixão. Olha o versículo de número 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tu tiraste do Egito, com grande poder e forte mão? E lá no final do versículo 12, ele fala: arrepende-te do fogo da tua ira, Senhor, tem piedade e não tragas mal sobre o teu povo. Tem piedade, Senhor, tem compaixão, e não traga a ira sobre o teu povo.
Eu preciso fazer uma parada aí com você nesse momento para falar desse argumento usado por Moisés na súplica, o argumento da compaixão. É interessante notar que o Moisés que tinha tido um encontro com Deus na sarça ardente, não era mais o mesmo Moisés desse momento no deserto. Aquele Moisés da sarça ardente pergunta para Deus: tu vais me enviar? Quem é que eu vou falar que me enviou? Ele desconhecia totalmente a Deus, ele desconhecia totalmente Yahvé, a tal ponto de perguntar: se eu aceitar a tua proposta, quem eu vou dizer lá para o povo de Israel que me enviou? Moisés não conhecia Deus, mas passa-se algum tempo, não sei precisar quanto tempo, mas como fruto do relacionamento, da intimidade, como fruto da devoção, como fruto da prática de disciplinas espirituais que Moisés já praticava certamente com Deus, porque é pelos frutos que a gente conhece uma árvore. Pessoas que têm uma intimidade com Deus, pessoas que têm um relacionamento profundo com Deus, suas palavras, seus atos, sua postura, sua ética é diferente. Nós vamos encontrar um Moisés diferente no Moisés que vimos lá no início do livro de Êxodo. Não é mais o mesmo homem. É um homem agora que conhece, que entende e que argumenta falando sobre a compaixão de Deus. Antes ele não sabia quem era Deus. Agora ele se volta para Deus em súplica falando de um atributo de Deus. Senhor, tu és o Deus. Por que acenderia a tua ira contra o teu povo? Foi com teu poder e com a tua forte mão que eles foram libertos. Senhor, tu tens piedade. E um Deus piedoso eu peço que não traga o mal sobre este povo. Primeiro argumento, o da compaixão. Primeiro argumento usado na súplica de Moisés a Deus em favor do povo, o argumento da compaixão. Moisés estava pedindo compaixão de Deus para com o povo. O Moisés que não conhecia Deus é o Moisés que conhece o Deus cheio de compaixão. Eu poderia abrir um parênteses aqui bem gigantesco para perguntar e pedir para você fazer uma avaliação da sua vida, logo que você conheceu a Deus, que você entregou a sua vida a Ele, e a sua vida nos dias atuais. E eu perguntaria para você, como você se vê espiritualmente, como era a sua espiritualidade nos primeiros passos da sua vida com Jesus e como é hoje? Você se percebe diferente? Você se percebe melhorado? Você se percebe um cristão maduro, que cresceu? Você se conhece como alguém íntimo de Deus, a tal ponto de numa conversa com Deus falar sobre os atributos de Deus com tanta segurança, com tanta propriedade? Eis um homem que fazia isso. O Moisés da sarça ardente não é mais o Moisés desse dia no deserto, do dia da festa do bezerro de ouro. O Moisés da sarça ardente poderia ser que, se não tivesse sido transformado por uma íntima comunhão com Deus, talvez tivesse aderido ao povo como Arão aderiu. Mas esse Moisés é um Moisés que conhece a Deus, um Deus cheio de compaixão. Era como se Moisés estivesse dizendo: Senhor, o que foi feito até agora não foi obra das minhas mãos. Eu sou um instrumento teu, Senhor, mas ter libertado o povo, ter dobrado a dura cerviz de Faraó, ter, Senhor, conduzido o povo e ter emperrado as rodas dos carros do exército de Faraó, ter aberto o mar vermelho, ter feito o povo passar e ter feito as mesmas águas desse mar tomar de conta e destruir todo o exército egípcio. Senhor, isso só um Deus cheio de compaixão por um povo é capaz de fazer. Senhor, eu peço que essa mesma compaixão se volte para o teu povo pecador agora. Um Deus cheio de compaixão. Eu devo comentar algo com você que me assiste nesse momento. Eu procuro ser muito observador na minha lida ministerial. Eu creio que Deus coloca sobre os homens
que Ele escolheu para conduzir o seu rebanho, para avançar com o seu reino na terra. Deus concede habilidades, assim como muitas responsabilidades. Muito mais que privilégio, é responsabilidade. E eu creio que uma dessas coisas que Deus tem me concedido é a observação. Eu tenho observado muito o povo de Deus ultimamente. Eu tenho observado muito a igreja moderna, e eu falo no sentido genérico, abrangente da palavra. Eu tenho percebido, e eu respeito se você discordar de mim, mas eu tenho percebido um povo que se diz povo de Deus, que pouco conhece a Deus. Um povo que se corrompe facilmente, assim como há milhares de anos aconteceu no deserto. Um povo que tem muita facilidade em se desviar do propósito de Deus, do caminho de Deus, da vontade de Deus. Eu tenho visto um povo na face cristão, na face da terra, que desconhece a compaixão de Deus. E o apóstolo João, em uma de suas cartas, em uma frase tão curta, definiu Deus da seguinte forma: Deus é amor. Mas eu devo confessar que eu não tenho visto muito desse amor naqueles que se dizem povo de Deus. Eu olho, mas se eu volto o meu olhar para o capítulo 32 de Êxodo, eu vejo um homem que conhece o Deus de amor, o Deus de compaixão, que foi contagiado por essa compaixão a tal ponto que ele intercede por todo um povo pecador, e que usa essa compaixão como argumentação em uma súplica feita ao trono dos céus. Eu quero levar a sua reflexão sobre como tem sido o trato seu com essa palavra compaixão. E eu posso aqui setorizá-la em várias partes. O que você entende por compaixão de Deus? O que você pratica como compaixão? A compaixão faz parte da sua vida? Moisés apela à compaixão de Deus, demonstra compaixão pelo povo e usa isso como argumento para fazer uma oração. A aula de súplica de Moisés passa pelo argumento da compaixão. Agora preste bem atenção. De certa forma, eu acredito que seria inútil para Moisés pedir que Deus agisse com compaixão se ele não tivesse compaixão no seu coração. Isso eu quero levá-lo a refletir. Porque não adianta verbalizarmos um evangelho qual nós não praticamos. É feio, é deplorável, é questionável. Moisés fala da compaixão de Deus, usa isso como argumento para orar a Deus e mostra que essa compaixão está dentro dele. A aula de súplica de Moisés passa pela compaixão, pelo entendimento completo da compaixão. Você tem compaixão no seu coração? Você tem praticado essa compaixão na sua vida? Você, quando ora a Deus, você apela à compaixão dele? Esse foi o primeiro argumento usado por Moisés na sua oração, na sua súplica a Deus. Mas a oração dele não para por aí. Moisés continua a sua súplica. E dentro dessa sua súplica nós vamos perceber o segundo argumento que ele utiliza. Esse argumento, o da reputação de Deus. Olha só o que é dito no versículo de número 12. Por que, diriam os egípcios, foi com intenção maligna que Deus os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Olha a pergunta que Moisés agora leva para Deus. Senhor, Tu és muito compassivo, desvia essa ira do povo de Israel, eu suplico. Mas Senhor, eu também quero te falar algo. Tem uma outra questão. Esse povo passou mais de 4 séculos como escravos, como prisioneiros, como serviçais nas terras do Egito.
Senhor, tu com a tua mão forte e poderosa, foste lá e tiraste a todos eles de lá, colocaste no deserto rumo à terra prometida. Mas, Senhor, eu preciso levantar aqui um argumento. Se tu destróis todo esse povo aqui no deserto, o que os egípcios vão falar de ti? Que tu os tiraste do Egito para matá-los no deserto? Tiraste-os da escravidão para assassiná-los nos montes? Para bani-los da face da terra? Moisés, de uma forma muito inteligente, ele apela à reputação de Deus. Não que Deus precise ser bem reputado ou tenha que se esforçar para manter a sua reputação. A questão são os atributos de Deus que estão aí sendo trocados em formas de súplica por Moisés diante do Senhor. Senhor, tu és Deus compassivo, mas também, Senhor, tu és um Deus que tens uma reputação, que não somente entre o povo de Israel, mas lá no Egito, lá nas terras do faraó, o teu nome é lembrado, o teu nome é falado, o teu poder é mencionado até hoje. E o teu poder foi manifesto em amor, em compaixão por esse povo que tu chamas de teu povo. Senhor, como é que vai ficar isso aí, se tu destruir esse povo agora aqui no deserto? Vão dizer que tu trabalhaste em favor dos egípcios e somente mudaste o local de tudo isso? Todos os milagres que tu fizeste, Senhor, o mar vermelho que se abriu, a nuvem de fogo que os conduzia à noite, todos esses milagres, Senhor, será se vão ser jogados na lata do lixo, pela história de um povo, pelos comentários de uma outra nação? E eu digo que esse aí é o argumento da inteligência de Moisés. Ele usa um argumento da atribuição de Deus, compaixão, ele usa um argumento que vem da sua inteligência, reputação. Senhor, o mundo fala dos teus atos poderosos. Se o povo for destruído, que vão falar de Deus? Inteligência. Eu vejo Moisés agora que usa até da inteligência que Deus lhe deu para usar, para ser utilizado na sua súplica. Compaixão, reputação. E eu vejo também um terceiro argumento. Versículo de número 13, está escrito assim, a fala de Moisés na sua súplica ainda. Lembra-te, Senhor, dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais tu juraste por ti mesmo, farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Terceiro argumento na súplica de Moisés, nessa aula de oração, nessa aula de súplica, o argumento das promessas divinas. Moisés apela para a compaixão, Moisés apela para a reputação, agora Moisés apela para as promessas que Deus fez aos antepassados do povo de Israel. E Moisés, mais uma vez, de uma forma inteligente, conhecedor, agora sim conhecedor de quem era o Deus de Israel, vai citar 3 nomes, os quais o Senhor fez a promessa e renovou-a em outras, nas gerações seguintes. Ele cita o nome de Abraão, aquele qual Deus prometeu que seria pai de uma grande nação e que através da sua família, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Foi essa promessa que Deus fez para Abraão. Abraão deixou seu descendente Isaque. Deus renova a sua promessa com Isaque. O tempo passa, chegamos agora até Israel, até Jacó. E com Jacó, mais uma vez, Deus renova esse compromisso de fidelidade e de cumprir aquilo que ele havia prometido nas gerações anteriores a partir de Abraão. Que a nação de Israel seria uma nação abençoada, que seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu, e que toda a terra que ele havia prometido seria herança do povo para sempre. A pergunta de Moisés para Deus é:
Você manterá a sua promessa, Senhor? Poderia ser um questionamento retórico esse. Porque, diante de alguns caos da nossa vida, muitos chegam a duvidar das promessas de Deus, como se Ele pudesse falhar em cumpri-las. Você já prometeu algo para alguém que não cumpriu? Eu costumo sempre dizer, quando eu combino algumas coisas com as pessoas, eu digo, olha, eu não prometo, mas eu firmo um compromisso com você, porque aquele que é capaz de prometer e cumprir sem falhar, só existe um em todo o universo, que é Deus. Por isso que eu pergunto, muitos fazem, se você cumpre suas promessas, porque muitos prometem coisas que não cumprem. Muitos prometem no início de um novo ano que serão fiéis dizimistas, que serão úteis no serviço do reino, que se dedicarão à causa de Deus. Muitos prometem que serão maridos melhores, muitos prometem que serão pais mais dedicados aos seus filhos, muitos filhos prometem que serão pessoas melhores para com seus pais. Eu ouvi recentemente uma história de uma pessoa que de forma divertida contava, de um parente dela que foi diagnosticado com Covid, ficou muito mal e graças a Deus se recuperou. E no dia que ele ia receber alta do hospital onde ele estava, ele se voltou para a sua esposa e ele disse, agora eu vou ser o melhor marido do mundo para você. Agora você vai ver que vou ser o melhor homem da terra, você agora ganhou o melhor homem do mundo. E a cunhada estava perto da irmã dela e dizia, grava isso, mana, grava isso precisa ser gravado, porque se ele não cumprir, a gente vai mostrar isso para ele. Deus não falha nas suas promessas. Moisés já conhecia Deus o suficiente para, ao ter tido conhecimento da história dos ancestrais do povo de Israel, ele sabia que o que Deus havia prometido para Abraão, ele havia renovado essa promessa com Isaac, ele havia garantido o cumprimento dela para Jacó. Deus cumpre, Deus promete, Deus faz. E se Deus havia feito uma promessa para os ancestrais do povo de Israel, é exatamente nessa promessa que Moisés vai usar como terceira argumentação diante da sua súplica a Deus. Senhor, tu não prometeste isso a Abraão? Tu não prometeste a Deus a mesma coisa para Isaac? Tu não renovaste essa promessa, Senhor, a Israel? Por que, meu Deus, tu quebrarias uma promessa? Eu quero dizer, olhando diretamente para você, Deus nunca vai quebrar qualquer uma de suas promessas. O que Deus prometeu está contido na palavra dele para a sua vida, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E Moisés usou isso de uma forma muito bem balizada espiritualmente para levar sua súplica a Deus. A súplica de Moisés é uma aula para nós cristãos, quando ela nos ensina que devemos buscar, bater a porta dos céus, como é a expressão que eu sempre uso, bater a porta dos céus diante de Deus, mas embasado, para que uma mão batendo na porta dos céus e com a outra mão as promessas de Deus e dizendo, Senhor, eu descanso nessas promessas, Tu és aquele que sempre cumpriu tudo aquilo que Tu prometeste, Senhor, eu estou batendo na porta dos céus, pedindo que Tu cumpra essas promessas com muita misericórdia em minhas vidas. Senhor, estou acionando mais uma vez o trono da graça, baseado na promessa que Tu fizeste, está contida na Tua palavra. Amém, irmãos? Porque quem conhece as promessas de Deus e quem conhece a Deus pode se apresentar diante dele com o argumento do cumprimento das suas promessas. Aulas de súplicas que nós vamos encontrar nessa passagem de Êxodo. Moisés suplica, Moisés recusa uma proposta que para muitos seria irrecusável, um novo começo a partir dele mesmo. Ele disse, não, Senhor, deixa eu fazer uma oração aqui para você. Olha, a proposta é maravilhosa, meu Deus, mas deixa eu te falar. Eu acredito que bom seria se tu te lembrasses, meu Pai, que Tu és um Deus cheio de compaixão, Tu és um Deus compassivo. Eu conheço a Tua compaixão,
Tu és um Deus de amor, eu tenho essa compaixão que Tu colocaste em meu coração. Agora, Senhor, libera mais uma vez a compaixão sobre o Teu povo. Senhor, Tu és um Deus que tem uma reputação na humanidade. Senhor, as pessoas ouvem falar dos Teus feitos maravilhosos, Pai. Continua, meu Deus, a realizar feitos maravilhosos de compaixão na humanidade. Senhor, Tu és um Deus que cumpre promessas. E o argumento que Moisés vai usar também é esse. Pai, Tu prometeste aos que vieram antes da geração desse povo, que Tu os levaria para uma terra, que eles seriam uma nação gigantesca e abençoada. Senhor, eis aqui a Tua promessa. Aulas de súplica. 3 grandes lições de súplica. Moisés suplica pedindo compaixão. Moisés suplica lembrando a reputação de Deus. Moisés fala do Deus que cumpre promessas, como terceiro argumento. Sabe qual foi o resultado dessa oração? Está na continuação da passagem que nós lemos. O versículo 14 diz: E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. O tema dessa mensagem é aulas de uma súplica. Mas você poderia também, juntamente comigo, mudar o tema dessa mensagem para o que uma súplica pode fazer. Uma súplica que argumenta com a compaixão de Deus, com a reputação de Deus e com as promessas de Deus, é uma súplica que é atendida nos céus. Às vezes nossas súplicas são palavras perdidas no ar após verbalizadas. Às vezes nossas súplicas, eu vejo um pouco de algo mecânico nela. Às vezes vejo muita coisa de legalismo também. Mas eu olho para a oração, não a minha e não a sua, mas eu olho para a súplica de Moisés e eu vejo uma oração muito bem argumentada. Uma oração que conhece os atributos de Deus e que conhece as promessas de Deus. Essa deve ser a nossa súplica. Assim deve ser a sua súplica. Aprenda com Moisés como se apresentar diante de Deus em oração. Aprenda com Moisés como no meio de um caos, como no meio do cálice da ira derramado, como no meio de uma grande tempestade, voltar-se para Deus em súplica. Sua súplica tem que estar argumentada. E a argumentação nós aprendemos com esse homem de Deus. Ele argumenta pela compaixão, pela reputação e pelas promessas de Deus. E para encerrar, tem algo que me chama muito a atenção. E honestamente eu creio no meu coração que vale a pena falarmos, já que esses estudos têm nos levado, eu creio, a refletir de uma forma muito íntima sobre como temos vivido com Deus. O deserto é uma escola de relacionamento com Deus. É por isso que a viagem não foi rápida até a terra prometida. Deus precisava ensinar o povo a se relacionar com Ele. Deus está querendo ensinar você a se relacionar com Ele. E uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos, eu não queria deixar passar em branco, é que essa aula de súplica que Moisés faz, utilizando argumentos sólidos, e que levam a Deus a não mais destruir o povo de Israel, é uma súplica que é feita não em favor dele mesmo, mas em favor de um povo. A súplica bem argumentada, a súplica que apela à compaixão, à reputação e às promessas de Deus, não é uma súplica que ele fez por si mesmo. É uma súplica que ele faz pelo um povo idólatra
que fazia uma festa pecaminosa no deserto diante de Deus, que estava ali naquele monte. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar dizendo para você que uma das orações mais profundas contidas no livro de Êxodo, e quem sabe de todo o Pentateuco, é uma oração que não é feita em favor de quem fez a oração, mas foi uma intercessão por toda uma nação. Nós precisamos aprender muito com Moisés. Um homem que suplica, mas suplica com argumentos. Um homem que suplica a Deus, mas não só por si mesmo, ou não por si mesmo, mas pelo próximo. Nós vivemos um mundo caído, um mundo corrompido, um mundo que se desviou totalmente do projeto de Deus. Você tem orado por esse mundo? Você tem orado pelo nosso país? Você tem orado por pessoas perdidas que estão muito próximas a você? Você tem suplicado com argumentos diante de Deus por essas vidas? Essa oração tão poderosa, tão fervorosa de Moisés, tão inteligente também, não foi por ele, não foi pela sua esposa, não foi pelos seus filhos, não foi por Arão. Essa oração, essa súplica tão poderosa, foi pelo um povo pecador. Eu queria levá-lo a uma consideração muito forte. Nós precisamos suplicar mais, precisamos aprender a suplicar, e precisamos, a quando elevarmos nossas súplicas, que seja pelo um povo corrompido, desviado, obstinado, e que precisa muito de Deus, antes que a ira dele seja derramada sobre a face da terra. É minha responsabilidade orar pelos outros, mas também é sua responsabilidade orar por pessoas que Deus tem colocado diante de você. Pessoas que não são da sua igreja, não têm a mesma religião que a sua, pessoas que não compactuam da sua forma de pensamento, mas Deus tem colocado essas pessoas para que você suplique por elas, para que o poder de Deus transforme essas vidas, e não que a sua ira seja derramada sobre eles. Pense nisso. Eu, quando passava por essa passagem, meus olhos ficaram fitos nessas argumentações de Moisés, as quais eu compartilhei com você com o nome de aulas de uma súplica. Mas eu confesso para você que quando eu li esse versículo 14, que o mal deixou de ser trazido sobre todo um povo por causa da súplica de um homem, eu confesso que a minha responsabilidade de orar sentiu-se muito maior do que até então. Eu espero que também a sua seja a partir de agora. Eu espero que a sua vida de oração seja mais intensa. Muitas pessoas estão precisando de súplicas. Às vezes nós queremos fazer tanto por elas, mas oramos tão pouco por elas. E às vezes não podemos fazer nada por elas, mas podemos fazer tudo por elas, que é suplicarmos a Deus por estas vidas. Pense nisso. Olhe para essa aula de como deve ser uma súplica. Comece a praticar isso nas suas orações a partir de hoje. Que a sua súplica seja cheia do pedido de compaixão de Deus, da reputação de Deus, do cumprimento das promessas de Deus, mas que a sua súplica seja em favor não somente de você, mas que seja também em favor de muitos que gemem desesperadamente por um Deus que elas ainda não conhecem ou então que rejeitaram, mas que a sua súplica pode fazer toda a diferença na vida dessas pessoas.
E que Deus, ao ouvir as súplicas que você venha fazer a partir de hoje, possa ouvi-las e abençoar pessoas, assim como o povo de Israel foi abençoado por Deus, como resposta à súplica de Moisés. Amém?